Tabu no NET. Cada cultura tem seus próprios padrões para o que é socialmente aceitável. O programa a seguir contém imagens impressionantes. Recomenda-se prudência aos espectadores. Desde o surgimento de nossa espécie, os seres humanos usam drogas. Nossos antepassados as procuravam como medicamento, mas também para alterar sua consciência. Atualmente, muitas drogas desse tipo são proibidas em muitos países. Mesmo estando de posse delas e poder mandar alguém para a cadeia, existem grupos e sociedades que encaram essas drogas como aceitáveis. Até como uma melhoria para a vida. No Nepal, um sadhu fuma maconha para homenagear seu deus. Na Venezuela, um jovem usa um alucinógeno poderoso chamado Yopo em busca de se tornar sacerdote. E na Holanda, jovens frequentadores de boates tomam um psicotrópico chamado êxtase para se sentirem bem e dançarem a noite toda. Para muitas pessoas fora desses grupos, o uso de tais drogas para alterar a consciência é perigoso, é assustador, é tabu. Tabu. Drogas. Várias drogas que alteram a consciência são chamadas psicoativas. O álcool é uma delas. Antidepressivos são outra. Elas são regulamentadas, mas são legais e geram bilhões de dólares. Mas em muitos países, algumas drogas psicoativas, como os alucinógenos e as drogas psicodélicas, são ilegais. Elas podem ser fisicamente perigosas e devem ser temidas por seus efeitos sobre a mente. É o medo de um estado alterado de consciência do qual não existe retorno. É o medo do desconhecido, da perda de controle. Isso é muito preocupante. Esses medos são muito preocupantes. Junto com o perigo físico, o medo de um estado mental alterado é a razão pela qual muitos narcóticos que alteram a mente são considerados tabu. Mas em alguns grupos e sociedades, mudanças profundas de consciência não são temidas. Elas são adotadas. E as drogas que as provocam reverenciadas. Em Katmandu, romeiros se reúnem para um de seus eventos religiosos mais sagrados. Eles vêm aqui para louvar o deus hindu Shiva, com oração, meditação e maconha. Na maioria das sociedades, essa droga é um narcótico prejudicial. Mas aqui, no festival de Shivaratri, a maconha é sagrada, um presente dos deuses. Nepal. Katmandu. Em Katmandu, a capital do Nepal, multidões enormes lotam as ruas da cidade. Elas rumam em direção ao templo de Pashupatinath, de 1500 anos, que é reverenciado como o santuário mais sagrado da cidade, dedicado ao deus Shiva. Shiva é uma das 3 divindades hindus e acredita-se que, uma vez, ele tenha usado este local como esconderijo durante uma disputa com outros deuses. Hoje, Pashupatinath recebe o festival mais sagrado em homenagem a Shiva, o Shivaratri. Mais de 100 mil hindus do Nepal e da Índia vêm celebrar a ocasião. Esta banda religiosa viajou de Delhi para louvar Shiva, cantando canções de devoção e fumando maconha. Esta é a nossa dieta, a bênção de Shiva sobre nós. Ela está sempre disponível, onde quer que estejamos. Ela chega até nós automaticamente. Assim como as pessoas normais precisam de comida, nós precisamos disto para nos concentrarmos em Shiva.
Em muitas religiões, seria tabu associar um deus às drogas. Mas Shiva era conhecido como o deus da Bhang. E Bhang é a palavra local para a maconha. Como Shiva é frequentemente retratado com os olhos meio cerrados, muitos dizem que isso é sinal de meditação, enquanto outros afirmam que é um efeito da maconha. Segundo algumas interpretações dos textos sagrados hindus, Shiva costumava comer as folhas da planta de maconha. Hoje, estes seguidores o homenageiam fumando-as. Como descrito na mitologia, Shiva consumia maconha como uma bênção, e por isso um seguidor verdadeiro de Shiva também a consome. Durante o Shivaratri, tais seguidores estão por toda a parte. A maconha é ilegal no Nepal e seu porte pode resultar em até 1 mês de prisão. Mas, neste dia, todos os anos, a proibição é suspensa por motivos religiosos. A comunidade hindu até fornece maconha de graça para os homens sagrados ou sadhus, que chegam em grande número para o festival. Os sadhus não trabalham e são sustentados por doações de outros hindus. No Shivaratri, isso significa comida, bebida e um suprimento interminável de maconha. Durante o Shivaratri, isso não tem fim. Não para de chegar. Isso inclui maconha. Mandam comida e chá aos montes. E os cachimbos que usamos também vão chegando. Os hindus acreditam que, em troca das doações, os sadhus pagam pelos pecados da comunidade. Eles fazem isso vivendo vidas de devoção e austeras. Os homens que se tornam sadhus se dedicam a alcançar moksha, ou a liberação, através da meditação e da adoração a Deus. Para Hadi Baba, a morte de seus pais quando ele era criança foi o motivo de ele se tornar um sadhu. Isso faz 30 anos. Depois do falecimento dos meus pais, eu comecei minha busca por Deus. Recebi meu mantra de meu guru e comecei a rezar. Na busca por moksha, sadhus como Hadi Baba rejeitam bens materiais. Eles cobrem sua nudez com uma tanga e cinza sagrada e enfeitam o corpo com tinta de sândalo. Eles também praticam yoga. Observam vários votos de silêncio e adotam posições corporais dolorosas como forma de penitência. Alguns até se deslocam sobre o chão de barriga para baixo. Eles acreditam que estas práticas apagarão os seus pecados e os da comunidade. Durante o Shivaratri, os sadhus também fumam maconha como parte de seu ritual de devoção. Depois que a gente fuma isto, sentimentos problemáticos como luxúria, cobiça e ira desaparecem. A gente se acalma e só se concentra em Deus. Hadi Baba vê o ato de fumar maconha como um dever religioso e não um prazer recreativo. Mas por que ele acredita que ficar com a mente alterada permite que ele se aproxime de Deus? A resposta pode estar nas cerca de 60 substâncias químicas psicoativas que a maconha contém. Quando fumada, esta combinação produz um estado alterado da mente. Elas mudam o seu juízo. Elas fazem você fazer coisas, decidir coisas e ver coisas de uma maneira que você não veria normalmente. E isso pode mudar a forma de você tomar decisões ou julgamentos. Quando um usuário fuma maconha, ele entra num estado de consciência alternativo. Uma experiência alternativa de realidade que alguns, como os sadhus, interpretam como evidência de uma conexão com o divino.
A maconha é usada em rituais para Shiva para alcançar níveis mais altos de consciência, ter visões, perda de individualidade, identidade com Deus. Vários fenômenos psíquicos e espirituais produzidos por esta droga são o objetivo. Por isso, o uso delas é encorajado. Alguns consideram que fumar maconha é pecado, mas Hadi Baba afirma que ela ajuda a evitar uma vida pecaminosa. Depois de fumar, você se dá conta de que o mundo todo corre atrás da luxúria, da ira, da cobiça e do amor. A maconha mantém você longe dessas coisas. Ela protege você das mentiras e faz você dizer a verdade. Enquanto para sadhus como Hadi Baba, fumar maconha é um ritual religioso, o uso regular dessa droga pode trazer problemas graves de saúde. Estudos mostram que ela afeta a memória e o aprendizado e pode provocar uma doença mental psicológica duradoura. Médicos nepaleses que estudam os sadhus descobriram que fumar maconha também provoca doenças respiratórias. Descobri que na fase inicial, talvez entre 5 e 10 anos, os usuários da droga não têm problemas. Mas depois de uma década, mais ou menos, eles costumavam me procurar com sintomas de obstrução pulmonar crônica e problemas de infecção no peito recorrentes. Em geral, a saúde deles não se equipara à de pessoas que não fazem uso da maconha. As autoridades da maioria dos países proibiram a maconha por causa de seus perigos mentais e físicos. Nos Estados Unidos, a droga só foi proibida em 1937. Atualmente, é a droga ilícita mais utilizada em todo o país. Foram feitas quase 15 milhões de prisões por causa da maconha nos Estados Unidos desde 1970. Apenas em 2006, 800 mil pessoas foram presas por delitos relacionados a ela. Isso é mais do que o número total de prisões realizadas por todos os crimes violentos. Voltaremos a seguir com Tabu. Continuamos assistindo Tabu no Netinho. Venezuela, Puerto Ayacucho. Nas margens do rio Orinoco, perto de Puerto Ayacucho, no Amazonas venezuelano, vive o povo Piaroa. Embora tenham contato com a sociedade moderna, eles mantêm muitos costumes tradicionais antigos. Bolívar mora na aldeia desde que nasceu e é um xamã, um líder espiritual e curandeiro. As pessoas me procuram com dores nas juntas, dores nos braços, nas pernas, inchaços. As pessoas que têm problemas de saúde sempre me procuram e é por isso que continuo recitando cânticos e rezando por elas. Hoje, ele está tratando de um menino que demonstra sintomas de malária. Primeiro, ele prepara uma droga feita com a flora local. Ela é chamada de iopo. E seu ingrediente ativo é o DMT, um dos alucinógenos naturais mais poderosos do mundo. Bolívar separa o iopo em uma porção e o inala usando um cachimbo de bambu. A droga faz efeito imediato, porque é inalada e não ingerida. Segundo ele, ela lhe dá o poder da cura. Quando inalo iopo, vejo deuses e deusas e eles me dão remédios. As pessoas recebem os remédios e poderes através de mim, o xamã. No sistema de crenças dos Piaroa, o iopo orienta Bolívar a sugar o corpo do menino, onde os espíritos do mal inseriram espinhos. Só através da extração dos espinhos é que a saúde do menino será restaurada. A maioria dos forasteiros ficaria alarmada em ver um homem idoso tomando drogas alucinógenas.
Mas para os Piaroa, a capacidade de Bolívar em receber os poderes curativos dos espíritos ao tomar Iopo é uma habilidade preciosa. Um xamã talvez seja o profissional mais antigo da pré-história humana. Os xamãs usam drogas alucinógenas para entrar e sair do transe quando querem. Entram, então, em um estado alterado de consciência, onde conseguem se comunicar com as forças espirituais. Bolívar está fumando tabaco do lado de fora de sua cabana, acompanhado de um grupo de jovens. Um deles é Richard, seu neto de 27 anos, que decidiu seguir os passos do avô e se tornar xamã e curandeiro. Eu quero saber. Eu quero ter conhecimento como meu avô, porque eu quero aprender. Como parte do processo de iniciação, que pode levar anos para ser completado, hoje Richard precisa inalar iopo e ser picado por formigas grandes da floresta. Os Piaroa acreditam que se ele conseguir encontrar coragem para suportar a dor, terá uma grande força espiritual. Eu não quero ter medo. Quero muito fazer isso porque quero sentir as picadas em mim. Não estou com medo. O processo da fabricação do iopo é bem complexo e envolve vários estágios e ingredientes. Nós acrescentamos um pouco de mel para deixá-lo pegajoso e moldá-lo. Temos cinzas aqui ao lado que são brancas e com as quais fazemos pequenos biscoitos. O iopo não é utilizado fora daqui, seu ambiente natural. Mas seu ingrediente ativo, o DMT, é bastante conhecido pelos cientistas. É uma substância química produzida no cérebro humano e está presente tanto no iopo quanto em uma droga parecida, ayahuasca. Eu não sei se entendemos totalmente como elas afetam o cérebro. Acredita-se que o DMT esteja, de certa forma, ligado aos sonhos. Por isso, basicamente, tomar doses crescentes de DMT faz com que o cérebro sonhe enquanto estamos acordados. Seguindo as instruções de Bolívar, Richard inala a mistura alucinógena. Ela provoca um efeito imediato. Eu viajei. Não sabia onde estava, mas meu espírito viajou. Quando comecei a tomar a mistura, consegui ver outra pessoa. E o que acontece é que nosso corpo fica, enquanto nosso espírito sai do corpo para cumprimentar e se encontrar com aquela pessoa. Eu vi cores. E quando a gente está olhando para o chão, por exemplo, o chão está todo amarelo e quanto mais a gente olha, mais bonito ele fica. Para muitos forasteiros, a ideia das alucinações pode ser assustadora, mas não para os piaroanos, que são preparados culturalmente para isso desde que nascem. Em sociedades tribais no Amazonas, quando o indivíduo está pronto para uma experiência com ayahuasca ou iopo, ele não está completamente inocente. Eles ouvem falar disso desde pequenos por pessoas que tiveram essas experiências e que minimizam as, abre aspas, viagens ruins, fecha aspas, que a juventude de nossa sociedade já relatou em experiências com LSD. O LSD é um alucinógeno sintético que se tornou popular entre os jovens ocidentais nos anos 60. Após relatos de danos psicológicos, a droga foi proibida no final da década. Especialistas dizem que outros alucinógenos como o iopo podem ser igualmente perigosos quando as pessoas os usam como drogas recreativas. Se as pessoas forem usuárias por lazer, elas não estarão treinadas para esperar espíritos e os aliados que o xamã está treinando para esperar. O que elas fazem é alterar a química do cérebro sem colocar nenhuma informação a mais nele. É só química do cérebro. Algumas dessas viagens podem ser muito perigosas e provocar psicose, porque não há preparação, não existe uma orientação.
Na maioria dos lugares, o iopo é uma droga tabu. Mas em partes longínquas do Amazonas, é uma característica essencial da cultura piaroana e seu sistema de crença. Richard está exausto após sua primeira experiência com o iopo, mas a próxima etapa desta iniciação será ainda mais intensa. No templo de Pashupatinath, em Katmandu, no Nepal, o festival Shivaratri está em andamento. Entre os devotos estão milhares de sadhus, homens sagrados que vagam pela Índia e pelo Nepal em busca de moksha, a iluminação espiritual. No dia do festival, eles se entorpecem com maconha, porque acreditam que isso os aproxima do deus Shiva. Nós a usamos em excesso durante o Shivaratri. Ela é liberada desse dia. Todo mundo a usa em excesso para ficar intoxicado. Amanhã de manhã tudo estará calmo novamente. Você não vai ver mais ninguém por aqui. Diana Zabaldo é americana e ex-voluntária do Corpo de Paz no Nepal. Ela veio ao festival para participar das festividades. Este festival é especial para Pashupatinath. Este é um dos lugares mais antigos e sagrados, e é patrimônio da humanidade tombado pela ONU. É maravilhoso vê-lo apinhado de gente. E também é legal ver que está cheio de pessoas que estão conversando com os sadhus que vêm para participar do evento religioso, que estão rio abaixo. É legal vê-los jogar água na cabeça e rezar para o sol. É muito interessante. Mas alguns turistas fazem mais do que apenas falar com os sadhus. Diana decide fumar maconha neste dia do ano em especial. Acho que tudo bem. O que o sadhu e os outros estavam me dizendo é que até pessoas que normalmente não fumam maconha ou ganja vão fumar neste dia. E isso é sagrado. Embora encare o ato de fumar maconha como uma coisa religiosa, o sadhu Had Baba aconselha prudência. Ele viu ocidentais sofrerem problemas de saúde mental depois de fumarem a droga. Muitas pessoas ficaram loucas depois de fumar maconha. É muito arriscado para os iniciantes. Este é o lado ruim dela. Embora admita que a maconha possa ser perigosa, Adbaba acredita que outras sociedades aprovam uma droga igualmente perigosa: o álcool. Ao contrário do álcool, a gente não fica agressivo depois de usá-lo. A gente não briga com ninguém. Isto é feito por Deus diretamente. Embora os sadhus vejam o álcool como uma droga prejudicial, na sociedade ocidental ele é amplamente consumido por lazer. O que é tabu em uma sociedade pode ser aceitável em outra. Nem todas as drogas são tabu em nossa sociedade. Algumas são usadas o tempo todo. O álcool é o mais óbvio. Então somos seletivos. Encaramos as drogas como a maconha como tabu, mas o álcool não. O hinduísmo não é a única religião que dá destaque à maconha. Os Rastafaris acreditam que fumá-la é um sacramento que purifica o corpo e a mente. Eles interpretam referências à erva na Bíblia como sendo a maconha. Em Salmos capítulo 104, versículo 14 diz: Deus fez com que a grama crescesse para o gado e a erva para o serviço do homem. Ao mesmo tempo, assim como os sadhus rastafaris mais dedicados consideram o álcool como tabu. Em parte é uma questão sobre com o que a sociedade está acostumada, o que é a sua cultura e com o que eles se sentem confortáveis. E também pode ser uma questão do que seria um dano mais provável para essa sociedade. O que as sociedades consideram mais prejudicial pode mudar com o passar do tempo. Durante milhares de anos, imaginou-se que a planta do cânhamo tivesse qualidades terapêuticas. Ainda hoje, alguns especialistas a consideram uma fonte segura para o alívio da dor em pacientes com câncer e esclerose múltipla.
A maconha é basicamente uma droga não tóxica. Fora o fato de ter de ser fumada e isso provocar uma irritação nos pulmões, ela não é tóxica. Ninguém nunca morreu de overdose de maconha. É um medicamento bastante seguro e não tóxico. Como o álcool, a maconha se torna perigosa quando as pessoas tentam dirigir ou operar máquinas. E também há o risco do vício. Alibaba fuma maconha há 25 anos e confessa que é dependente. Vicia muito. A maconha se mantém em nosso sistema durante 5 anos depois de usada. A intoxicação é tanta que escraviza a pessoa. O vício em maconha pode provocar comportamento antissocial, especialmente quando, como no Nepal, a variedade mais popular da planta é a índica. A índica tende a deixar as pessoas muito sonolentas e com vontade de deitar. Não dá para levantar nem do sofá se consumir uma muito forte. Existe uma variedade de índica chamada cadeira de rodas, só para terem uma ideia do impacto que a índica pode causar. Na cultura hindu, para estes eremitas que rejeitam o trabalho e a família e vivem fora da sociedade, o ato de fumar maconha pode ser considerado sagrado. Através de seu modo de vida de devoção, acredita-se que eles paguem as penitências pelos pecados da comunidade inteira. Mas em culturas mais seculares e orientadas pelo trabalho, os eremitas também podem ser vistos como renunciantes que, através de seu vício na droga, se tornam improdutivos. Drogas que tendem a ser ilegais são drogas que dificultam o trabalho das pessoas, principalmente em fábricas e escritórios, onde é exigida a elaboração de cálculos. Para os sadhus, nem o capitalismo consumista, nem os efeitos incapacitantes da maconha são um problema. Na verdade, ficar fora da rotina exaustiva é o objetivo dos sadhus. Este mundo não nos dá alegria, só desgosto. Ele nos dá tensão e tristeza. É por isso que é bom ficar distante. Embora vivamos neste mundo, vivemos fora dele. Quando o sol se põe no dia do festival, Alibaba se prepara para uma noite de jejum e oração. Embora os sadhus tenham fumado maconha o dia todo, os cachimbos são mantidos acesos em homenagem ao deus Shiva. No final, um a um, eles adormecem, exaustos depois da maratona de um dia inteiro fumando a droga. Na maioria das sociedades, esta forma de adoração e devoção seria inconcebível. Mas, embora seja ilegal em seu próprio país e tabu no resto do mundo, os sadhus do Nepal continuam a considerar a maconha como um sacramento sagrado. Voltaremos a seguir com Tabu. Vamos assistindo Tabu no Netinho. Na floresta amazônica, Júlio, o índio piaruano, está juntando formigas para um ritual de iniciação xamanista. Esta água contém a casca de uma árvore local que funciona como anestésico natural. Segundo o xamã Bolívar, se conseguirem suportar as picadas ferozes das formigas, os iniciados ganharão força espiritual. O aprendiz precisa escolher se ele está realmente interessado em se tornar xamã. Vai depender dele. As formigas são como uma instrução para que ele fique espiritualmente protegido e para que sua vida espiritual esteja protegida. Na cabana de Bolívar, seu neto Richard observa nervosamente enquanto Júlio prepara as formigas. Quando estiver terminada, esta escova de formiga será colocada no corpo de Richard. Bolívar prepara uma infusão conhecida como dada e dá para o neto tomar.
como o caapi, que eles tomaram mais cedo, a dada é feita com uma planta local e intensifica os efeitos da droga principal do ritual, o iopo. Richard inala uma dose de iopo e as alucinações começam quase que imediatamente. A escova de formigas está pronta e a provação está para começar. O efeito do anestésico acabou. E as formigas acordadas picam todo o corpo do neto de Bolívar, inclusive sua boca. Estas formigas não picam. Como as abelhas, elas têm ferrões no abdômen. Enquanto os piaroanos acreditam que esse ritual dolorido forneça força espiritual, a ciência sugere que possam existir benefícios positivos para a saúde. Acredito que o uso de formigas tenha a ver com o fato de que apicultores americanos tenham uma baixa taxa de artrite e artrite reumatoide. O que acontece é que as picadas de abelha ou de formiga melhoram o funcionamento do sistema imunológico, ou seja, o nosso corpo cria anticorpos para lidar com aquilo. Fazendo em jovens, estão fortalecendo-os para as adversidades da vida. Enquanto Richard se recupera de sua aprovação, os anciãos começam a cantar. O canto é uma parte importante do ritual xamanista e orienta os cantores através da experiência alucinógena. Mas Richard parece perturbado. Existem provas de que alucinógenos como o iopo podem provocar problemas psicológicos e mentais latentes, e muitos forasteiros considerariam o iopo como uma droga perigosa. No Ocidente, existe uma tendência a considerar as plantas alucinógenas como se fossem drogas pesadas, como heroína, morfina, cocaína, anfetamina e etc., e com toda a carga negativa que essa classificação atrai. Mas para o povo piaroa, os efeitos psicológicos do iopo são a chave que abre as portas para o mundo espiritual e então o risco vale a pena. Na verdade, o que estamos discutindo aqui, como antropólogos, é que as sociedades usam qualquer tipo de psicotecnologia disponível para sobreviver em seu meio ambiente. Como essas drogas têm alguns pontos positivos e negativos, temos que analisá-las no contexto onde elas são usadas. A recuperação de Richard é rápida e, sob a orientação dos xamãs, ele recupera o seu equilíbrio. Ele deu os primeiros passos para se tornar um xamã. Agora Bolívar leva as pessoas da aldeia até uma cachoeira perto dali, para uma cerimônia ritual de purificação. Qualquer efeito negativo do iopo durou pouco e Richard diz que ele se sente renovado. Eu me sinto limpo, porque o som da água ajuda a me limpar. É como o canto do xamã. Isso me purifica. A maioria das sociedades rejeitaria a sugestão de que uma droga alucinógena pudesse ser usada na cura e na orientação espiritual. Mas na sociedade piaroana, o iopo é altamente valorizado por causa desses poderes. Se continuar no caminho xamanista, Richard continuará a tomar iopo até aprender a como dominar seus efeitos e atrelá-los à orientação espiritual e à cura. Há décadas, o cenário das raves está associado à droga êxtase. O êxtase tomou conta das boates da Europa, dos Estados Unidos e do mundo a partir do final dos anos 80. Internacionalmente, ele é ilegal, classificado como droga pesada, como a heroína ou a cocaína. Porém, em Amsterdã, frequentadores de raves compram e testam essa droga e dizem que não têm medo de serem processados.
Holanda, Amsterdã. Amsterdã é famosa por seus canais e bicicletas. Todos os anos, mais de 4 milhões de turistas a visitam. De dia, Amsterdã é uma cidade europeia charmosa, com ruas e canais históricos. Mas à noite existe uma outra Amsterdã, uma cidade do exótico e do tabu. Aqui a prostituição é legalizada e o bairro da Luz Vermelha atrai muitos turistas. E em seus cafés, a maconha é vendida e consumida abertamente. Nos Estados Unidos, essas atividades podem mandar alguém para a cadeia, mas em Amsterdã não existe nem multas a serem pagas. Quando cai a noite, muitos jovens trocam os cafés pelas boates e a maconha pelo êxtase. No meio da multidão de frequentadores das boates está uma estudante americana que tomou êxtase. Ela quer se manter no anonimato, mas concordou em ser monitorada pelo Dr. Andy Parrott, que vem reunindo dados sobre os usuários de êxtase há mais de 15 anos. Pode me dizer o que tomou hoje à noite e quando tomou? Bom, eu tomei um pouco mais da metade de um comprimido. Foi mais ou menos a metade. Um pouco menos de meio comprimido por volta das 21h15. Ela está em um estado alterado, um estágio que os usuários de êxtase descrevem como afetuoso. Alguns usuários, quando estão viajando com êxtase, têm uma experiência positiva que eles descrevem em termos espirituais. O MDMA tem efeitos tão poderosos que faz com que as pessoas se sintam positivamente à disposição de outras pessoas. Por isso ela é muitas vezes chamada de droga do abraço ou do amor. O que você pensa do mundo neste momento? É um lugar legal? É um lugar legal. É? Eu queria me sentir assim o tempo todo. Entendo. Quero dizer, a razão pelo qual a maioria das pessoas toma êxtase é porque elas querem se sentir de bem com o mundo. Então, o que foi que esta jovem tomou exatamente? O ingrediente ativo no êxtase é a metileno-dioximetanfetamina, ou MDMA. Ela age no cérebro, provocando uma enorme descarga de serotonina, um neurotransmissor que gera sensações intensas de euforia. Até ser proibido nos anos 80, o êxtase era considerado uma droga maravilhosa nos círculos terapêuticos. O êxtase tende a acentuar as ligações entre as pessoas. Para muitas pessoas, existe um desejo aumentado de falar, de se conectar e de se comunicar, e é por isso que é tão bom usá-lo em psicoterapia. Defensores acreditam que era eficaz, em especial no tratamento de estresses pós-traumáticos. Quando você está tentando conversar sobre um trauma, ele fica bem guardado. E é quase como se você fosse tirando camada após camada para chegar ao fundo, onde realmente dói. Mas com o MDMA, você fica mais aberto. É como se estivesse em uma casa aberta com todas as luzes acesas. Os pacientes se sentem fortes e iluminados o bastante para poderem explorar esses lugares onde realmente estão feridos. Adotado por jovens frequentadores de casas noturnas, o êxtase formou a base do cenário das raves que espalhou a house music e as drogas pesadas por toda a Europa e América. Em 1985, ele foi proibido em ambos os continentes, quando as fatalidades começaram a chegar às manchetes. Além disso, descobriu-se que a droga, que alguns afirmavam ser eficaz no tratamento de doença mental, também a provocava. O grande problema com o MDMA é que você tem uma forte melhora em seu ânimo, que dura algumas horas, mas depois você acaba sofrendo as consequências. Você vai experimentar várias vezes uma depressão de meio de semana, e com o tempo, esse período de depressão vai ficar cada vez mais frequente. Para usuários regulares, o início da depressão será combinado com a diminuição de retornos das viagens com o êxtase. Para muitos usuários regulares, a magia acaba. As pessoas falam de perda da magia. Elas tendem a fazer uma dessas duas coisas. Ou elas param de usar, o que é bom, ou elas aumentam a dose, o que é mau. Temos alguns usuários que já tomaram 20, 25 e estão com problemas sérios. O êxtase pode matar,
Embora as estatísticas digam que a morte é relativamente rara, talvez 2 em 100 mil, comparadas a 50 por causa do álcool e as 400 por causa dos cigarros. O perigo principal do uso regular do êxtase são os danos cerebrais. Os sintomas incluem depressão, paranoia e perda de memória. As autoridades holandesas proibiram o êxtase, equiparando-se a países de toda a Europa e aos Estados Unidos. Porém, apesar de suas ações, a Holanda mantém a reputação de ser flexível com as drogas e esta é uma imagem que promotores públicos holandeses como Hanneke Vesten querem corrigir rapidamente. Existe no mundo a ideia de que a Holanda é muito tolerante em relação às drogas e que existem muitas drogas, inclusive drogas pesadas que são legais aqui, mas isso não é verdade, nunca foi. Entretanto, existe base para a confusão popular sobre a política holandesa sobre as drogas. Os cafés, já que não podem vender álcool, vendem quantidades pequenas de maconha. Ela é vendida como se vende chá ou café, e você pode experimentar a sua compra no próprio local. Embora seja abertamente fumada nestes estabelecimentos e seja classificada como droga leve, a maconha é ilegal na Holanda. Todas as pessoas que cultivam maconha estão sendo processadas. Todas as pessoas que vendem grandes quantidades de drogas leves estão sendo processadas. Mas as que compram um baseado ou uma pequena quantidade de maconha não são processadas. Voltaremos a seguir com Tabu. Ao permitir que as pessoas ingiram pequenas quantidades de maconha em um ambiente seguro, as autoridades holandesas estão visando isolar e conter as drogas pesadas como a cocaína e a heroína. Essa política vem sob a justificativa de minimização de prejuízo. É um exemplo polêmico, mas segundo alguns, bem-sucedido no pragmatismo holandês. Os holandeses são muito práticos porque permitem que as drogas leves sejam usadas. Como é permitido fumar maconha nos cafés, eles acham que acabam tendo menos problemas com drogas pesadas. Terão menos viciados em cocaína, heroína e menos problemas com metanfetamina e crack do que em outros países. Então, e em relação ao êxtase? Sob a lei holandesa, ele é considerado droga pesada, assim como afirma Hanneke Vesten. O êxtase, mais conhecido como MDMA, e todas as pastilhas e todos os pós, tudo que contém MDMA é proibido na Holanda. Ele está na lista das chamadas drogas pesadas, no mesmo nível da cocaína e da heroína. As pessoas estão sendo punidas de acordo com a lei, como no caso da heroína e da cocaína. Sebastian vive em Amsterdã e esta noite ele planeja tomar êxtase. Embora seja ilegal, existem clínicas especializadas onde ele poderá testar seus comprimidos para que haja uma redução de danos. Ele também tem a opção de comprar facilmente um kit de teste de êxtase e testar sozinho. Olá. Pode me dar um sistema de teste de êxtase? Sim. Alguns especialistas acham que o teste do êxtase pode salvar vidas. O maior perigo do uso do MDMA é que, já que ele é ilegal, quando alguém compra uma pastilha de êxtase, não tem ideia do que está comprando. Quando alguém vai a uma boate e compra uma pastilha de êxtase, pode estar comprando qualquer outra substância química, até mesmo uma combinação de substâncias químicas. Ao testar seus comprimidos, Sebastian pode ter certeza de que está tomando MDMA de verdade e não uma droga mais tóxica como ketamina ou GHB. Ele acredita que está mais seguro tomando êxtase aqui em Amsterdã do que estaria nos Estados Unidos, onde esta droga é mais um tipo de tabu. Eu entendo que, por um lado, os americanos achem o êxtase um tabu. Mas aqui você pode ter mais consciência do que está fazendo e também dos perigos. Para Sebastian, a consciência é importante e usar êxtase é um risco calculado que ele está preparado para correr. Ele e seu amigo Jim já tomaram seus comprimidos e estão indo para a boate antes que a viagem comece. Dentro de 1 hora, o ingrediente ativo, MDMA, começará a surtir efeito. Eu me sinto com muita energia.
E se você consegue um dos bons, você se sente bastante afetuoso, a música fica melhor, as luzes são mais fortes, as cores ficam melhores, as luzes também. Você sente que está mais feliz, fica feliz o tempo todo. Sebastian acredita que está sendo responsável e que está seguro tomando o êxtase que ele testou. Mas há um lado muito ruim para esta viagem. Durante as experiências positivas, ele vai se sentir muito eufórico, com inclinação positiva em relação aos amigos. O lado negativo é que ele vai estar num estado fragilizado. Se as coisas derem errado, a situação pode ficar muito complicada. O risco mais imediato são os efeitos metabólicos aumentados do êxtase. A respiração ficará mais rápida, ele vai querer dançar e também, se for a uma boate lotada e dançar durante períodos longos de tempo, ele poderá sofrer um superaquecimento. O êxtase prejudica a habilidade do corpo de regular a temperatura, mas também provoca retenção de líquido. Em um ambiente de rave, essa combinação pode levar ao superaquecimento do corpo e à morte. As pessoas acham que elas devem beber muita água quando tomam êxtase. Mas o problema é que água demais também é perigoso. Você entra num estado conhecido como intoxicação de água. Em seguida, a taxa de sódio baixa, podendo provocar um colapso, coma e morte. O número de mortes causadas pelo êxtase pode ser baixo se comparado a outras drogas recreativas. Mas o Dr. Parrott acredita que o uso repetido pode resultar em doenças mentais e esse é o risco real. Tomar êxtase só resultará em efeitos positivos durante um curto período. Logo, esses efeitos acabarão e a relação custo-benefício vai se deteriorar. Os usuários terão mais perdas que ganhos. Não vai durar muito. As pessoas certamente vão precisar desenvolver habilidades vitais para se divertirem sem terem de depender das drogas. Se continuarem a consumir drogas, os usuários estarão se arriscando a terem danos cerebrais permanentes. Quando a lua de mel com o êxtase terminar, os frequentadores de casas noturnas como Tim e Sebastian terão uma opção: encarar a vida honestamente sem êxtase ou encarar as consequências graves de saúde. As drogas que alteram a mente fazem parte de todas as sociedades. Mas o que é legal e tolerado em uma sociedade, em outras pode ser proibido. Os sadhus do Nepal adoram Shiva fumando maconha. Os xamãs peruanos do Amazonas inalam o iopo alucinógeno para contatar os espíritos. E os jovens frequentadores de clubes noturnos em Amsterdã usam êxtase para experimentar o amor e dançar a noite toda. Todos eles provam que o que é aceitável em uma cultura ou grupo pode ser tabu para forasteiros. Versão Marshmallow São Paulo.